Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar a respeito da importância do ambiente na doença de Alzheimer. Eu vou destrinchar um pouco mais a importância que o ambiente tem no controle dos comportamentos anormais que ocorrem nas demências e no Alzheimer. Meu nome é César Castelo Branco Lopes, sou neurologista, sou assistente de neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu estava lá no ambulatório de cognição, onde eu sou assistente, eu discuto com os residentes os casos de neurologia cognitiva, e um dos casos me chamou a atenção justamente por conta de um detalhe muito curioso. O residente estava me passando o caso e ele falou que a paciente em questão, a paciente com Alzheimer, estava tendo alteração do seu comportamento que era cíclico, que variava de acordo com o ambiente em que ela estava. O que acontecia? Os filhos, eles se revezavam para cuidar da mãe. Então, às vezes, a mãe ficava na casa de um filho e depois ia para a casa de outro filho, depois ficava na casa da filha, e eles meio que se revezavam. Em uma semana ficava com um, 10 dias com o outro, às vezes um mês todo com a filha. Eles se revezavam em quem cuidava da mãe, né? E a mãe ia para a casa desses filhos e ficava com ele. E o que chamava a atenção é que o comportamento dessa paciente variava conforme o lugar onde ela estava, de acordo com o ambiente. Em algumas casas, às vezes ela ficava mais agitada. Então o filho falava que ela ficava mais agitada com um determinado comportamento. A filha falava que ela ficava calma fazendo determinada coisa. Um falava que ela repetia mais que gostaria de ir para casa. Então, o ambiente influencia muito o comportamento. Por isso, as famílias que lidam com pessoas com Alzheimer e outras demências devem estar atentas para um controle ambiental adequado, para manejo de estímulos que possam causar agitação, irritação, angústia, ansiedade, né? E aquele famoso desejo de ir para casa. O ambiente é uma coisa muito importante, né, na nossa vida. No entanto, quando estamos com a cognição intacta, a gente consegue suportar as variações que existem em cada ambiente e a gente consegue suportar diferentes ambientes, né, e ter resiliência, e ter resistência a esses fatores externos. Então, se está muito barulho, eu consigo, né, relevar o barulho, esquecer o barulho e tocar, né, continuar trabalhando. Se está muito calor, eu consigo ligar um ventilador, entender que está calor, abrir a janela, né, me refrescar de alguma forma. No entanto, quando estamos falando das demências, a gente perde essa capacidade de regulação, tanto emocional quanto racional, de você falar que o ambiente não está legal, de que você quer mudar o ambiente, de que você prefere as coisas desse jeito. E isso, a pessoa fica mais sensível às variações ambientais. Então a gente tem que entender que em ambientes em que você não está controlando os estímulos, a pessoa pode ficar agitada, a pessoa pode ficar angustiada, pode ficar querendo ir embora, se mexendo, levantando da cadeira a todo momento, porque às vezes ela está se sentindo deslocada, ela está se sentindo incomodada. Então a gente tem que ter muita atenção para alguns fatores do ambiente. Barulho. Quem não fica irritado quando está num ambiente muito barulhento? Qualquer um fica. Imagina uma pessoa com demência que tem menor capacidade de regular, certo, esse controle emocional, né, em relação a esse estímulo. Lugares que estejam muito quentes ou muito frio. Então, um ambiente com muito calor, a pessoa vai ficar incomodada, vai ficar, né, irritada com esse calor, ou quando está muito frio também.
Outra coisa, um ambiente com muito estímulo, muita tralha, muita coisa, muita entulho. A pessoa não consegue nem ter onde sentar e descansar e ficar tranquilo. Ambientes com muita informação, com muitas telas, com muitas coisas brilhantes, né? Então, aquele ambiente meio de shopping, de parque de diversões, uma pessoa com demência pode ficar, de fato, irritada com isso. Outra questão que ocorre nas casas são de pequenos detalhes que às vezes pode descompensar um indivíduo com demência, como por exemplo os espelhos. Então às vezes tem casas que tem muito espelho e a pessoa fica se vendo no espelho, às vezes não se reconhece no espelho ou olha de longe o espelho e vê uma pessoa e confunde, né? Ela pode ficar confusa em relação ao espelho. Outra questão é relógio. Relógios de difícil leitura podem prejudicar a orientação temporal da pessoa. Então, dar preferências até para relógios digitais e preferências para relógios número de 24 horas. Por quê? Quando a gente faz o sistema de 12 horas, a pessoa olha e ela pode não saber se é de noite ou de dia. Então ela olha 2 horas no relógio, mas é 2 horas da manhã ou da tarde? Se o ambiente não está muito bem iluminado com luz solar, ela pode ficar confusa em relação ao horário mostrado. 5 horas da tarde, está meio escuro, está amanhecendo ou está anoitecendo? Ela pode ficar confusa em relação a isso. Outra coisa é a questão da luminosidade, você fazer uma regulação da luz do seu domicílio, do seu ambiente, para favorecer uma regulação dos ciclos circadianos, ou seja, os ciclos ao longo do dia, para a gente regular o nosso corpo em relação a isso. Então, abrir as janelas de dia para deixar o sol entrar, para a pessoa entender que está de dia. Vai anoitecendo, você vai apagando as luzes, vai diminuindo a intensidade da luz, dando preferência para luzes mais quentes, para um ambiente mais aconchegante, para ele entender que o ambiente mudou, que a noite está chegando. Isso vai facilitar até a indução de sono. Então, o controle ambiental ele é muito importante quando a gente fala, né, de cuidados à pessoa com demência. Alterações ambientais podem levar a alterações comportamentais. Então, às vezes, a gente está lidando com pacientes que a família traz, nossa, doutor, mas ele não... Nada ajuda ele a se acalmar, a gente dá remédio, a gente faz várias coisas, conversa com ele, e às vezes o segredo é essa mudança do ambiente. A mudança ambiental, mudar os estímulos, entender coisas que podem estar sendo gatilho para descompensações comportamentais. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Peço que você comente aqui embaixo situações que você vivenciou a respeito de agitação ou de alteração de comportamento, seja a favor ou piorando um quadro, né? Às vezes você fez alguma modificação no ambiente, isso facilitou o cuidado da pessoa com demência. Comente aqui embaixo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com pessoas próximas e até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.